Fernanda, eu não tenho nem ideia do que é o tal do fundo rural. Eu nunca ouvi falar, tá? Então, eu não sou do agronegócio, eu nunca ouvi falar, eu nunca trabalhei com agronegócio. O fundo rural nada mais é do que a contribuição previdenciária patronal, o INSS do campo, tá? É isso, é o INSS que é cobrado em cima dos produtores rurais para custear a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Beleza? Simples, até aí tudo bem. Nós temos algumas legislações aplicáveis ao Fundo Rural, mas o foco não é efetivamente a gente entrar dentro da legislação. Nós temos desde a Constituição Federal, a 8.212 de 91, a 13.606 de 2018, que pacificou algumas brigas judiciais que nós tínhamos ali no âmbito desde 2010 até 2017, que foram algumas brigas entre produtores rurais e Receita Federal. E justamente por esse motivo que o Fundo Rural ele se torna um tributo conhecido como complexo, porque existe muita briga judicial, ainda existe muitos julgados, existem muitas decisões que não saem do papel. Então, por esse motivo, decisões, né? Busca de decisões, algumas ações de inconstitucionalidade, querendo que o Fundo Rural se torne inconstitucional. E a última, Instrução Normativa 2110 de 2022, que trouxe algumas alterações, principalmente no quesito de exportação, algumas pacificações, para que a gente consiga colocar em prática. Mas o foco aqui não é a gente falar sobre as legislações. Os contribuintes do Fundo Rural são produtor rural pessoa jurídica, produtor rural pessoa física, e também as agroindústrias. Por que eu trouxe primeiro pessoa jurídica e agroindústria? Porque quando a gente fala dos produtores rurais pessoa física, nós subdividimos em dois tipos, que é o segurado especial e o contribuinte individual. Então, quando a gente vai dividir o produtor rural, a gente tem que entender, Fernanda, nós temos no Brasil 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, 5 milhões de produtores rurais. Desses, 85% tem a sua tributação como pessoa física, certo? Desses, a gente precisa entender se eu estou conversando com um produtor rural pessoa física e vai ter uma das dores ali, uma das soluções que a gente vai levar para ele vai ser referente ao Fundo Rural. A gente precisa entender qual é o tipo de produtor rural que a gente está falando. Nós temos duas: segurado especial e contribuinte individual. Contribuinte individual, o segurado especial, ele é para aqueles produtores rurais que eles produzem até 4 módulos fiscais. Lembrando que essas regras de 4 módulos fiscais, de folha de pagamento, o que acontece? São para regra geral. O que é regra geral? Toda vez que a gente entra no âmbito tributário, eu vi que tem bastante gente que é hashtag novato aqui. Lá dentro, dentro da comunidade, a gente já está acostumado com algumas temáticas, alguns nomes e alguns conceitos específicos. Lá dentro eu falo muito sobre regra geral e exceções à regra. Regra geral é tudo aquilo que está dentro da legislação, ou seja, não restam dúvidas. Se está dentro da legislação, eu chamo para vocês como regra geral. Então, para o segurado especial garantir lá na frente que ele consiga se aposentar, ele precisa estar dentro da regra geral. Ele precisa cumprir administrativamente tudo aquilo que está dentro da legislação. O que fala a legislação? Que para eu ser segurado especial, eu posso produzir até 4 módulos fiscais. Eu não posso ter folha de pagamento regular. Isso quer dizer que eu não posso ter um funcionário que seja registrado de janeiro a dezembro. Eu posso sim ter funcionários registrados em picos de safra. Então, por exemplo, estou ali no pico de safra para colheita de batata, colheita de laranja, e eu preciso registrar alguns funcionários. Preciso que me ajude aqui alguns funcionários por exemplo, né? Muito fácil a agricultura familiar no quesito tomate. Lá em Minas Gerais tem o tal do tomate. Eu não sei se o resto do Brasil conhece, mas Minas Gerais tem tomate. Em picos de safra, o produtor ele não consegue fazer toda a colheita do tomate sozinho. Ele precisa contratar mão de obra. O contratar mão de obra em picos de safra não vai descaracterizar ele como segurado especial. Então, posso sim ter funcionário registrado por até 120 dias. Beleza?
Agora, qual que é o benefício de ser segurado especial? Ele vai poder utilizar o fundo rural, não é a base completa, não é tudo que ele recolhe, tá? Importante dizer. Ele vai poder utilizar o recolhimento do fundo rural para servir como aposentadoria. Isso quer dizer que, pelo fato dele estar recolhendo o fundo rural, lá na frente ele consegue se aposentar como produtor rural. E por que eu falei sobre regra geral? Porque nós já temos alguns julgados onde dá causa ganha para o contribuinte que é segurado especial e produz acima de 4 módulos fiscais. Então, são exceções à regra. Eu precisarei comprovar, eu precisarei entrar com uma defesa caso a minha aposentadoria seja negada por eu ter mais de 4 módulos fiscais. Já tem vários julgados favoráveis onde o produtor rural que produz acima de 4 módulos fiscais consegue se aposentar. Então, pela regra geral, ele não conseguiria, mas se ele for a exceção à regra e ele for consultar a jurisprudência e acionar jurisprudência, ele também consegue se aposentar. Mas eu preciso traçar para vocês aqui o que é regra geral, tá? Então, pela regra geral, ele poderia produzir em até 4 módulos fiscais. Está abaixo disso, com toda certeza, ele já é segurado especial. Quem é o contribuinte individual? Os demais produtores rurais, pessoa física. São aqueles que produzem acima de 4 módulos fiscais, independente do tamanho da produção dele. São aqueles que podem ter quantos funcionários registrados ele quiser, ele pode ter 100 funcionários na folha de pagamento, ele pode ter 0 funcionário da folha de pagamento porque não cumpriu outra regra, mas ele tem um detalhe. Ele precisa, se ele quiser se aposentar pelo INSS, se ele confiar que o INSS vai aposentar ele lá na frente, ele vai ter que recolher o INSS à parte. Então, o fundo rural, ele não é suficiente para comprovar a aposentadoria dele. Combinado? O pessoal está perguntando aqui. 4 módulos fiscais são quantos hectares? Perfeita pergunta, tá? Então, deixa eu tirar a minha tela e eu vou fazer a consulta junto com vocês para vocês entenderem que não é uma regra. A quantidade de módulos fiscais ela é determinada pela região que se encontra aquele município. Vocês vão entrar no site da Embrapa, vocês vão colocar o município de vocês, vão pegar o estado da Bahia, município de Água Fria. Aqui está falando que um módulo fiscal é 60 hectares. Isso quer dizer que para o produtor rural do município de Água Fria da Bahia, para que ele consiga se enquadrar como segurado especial na regra geral, ele precisa produzir em até 240 hectares. É regra para todo mundo? Não. Vamos pegar estado de Santa Catarina, o município de Abdon Batista. Para o produtor rural se enquadrar nos 4 módulos fiscais, ele precisa produzir no máximo 80 hectares. Município de... Vamos lá... Benedito Novo. No estado de Santa Catarina, se o produtor rural for do município de Benedito Novo, ele pode produzir no máximo 48 hectares, tá? Então, o que vai mandar é a quantidade, o tamanho do módulo fiscal do município desse produtor rural.